Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, membro da Igreja Batista do Aeroporto e pastor aposentado. Criei esse canal aqui no YouTube justamente para transmitir mensagem da Palavra de Deus e, de certa forma, continuar o meu ministério. Hoje nós temos como título da nossa mensagem Seguindo a Estrela. E está baseada em Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: Onde nascerá o Cristo? Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho e, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente, ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Essa narrativa a respeito dos sábios do Oriente, ela, em muitas versões que nós usamos aqui no Brasil, usa, ao invés da palavra sábios, usa a palavra magos, que é nada mais do que a transliteração da palavra que está lá no grego, magos. Mas esses magos, na verdade, eram sábios, estudiosos das estrelas. Há muita lenda a respeito desses magos, que são chamados também de reis magos. Inclusive inventaram nomes para eles: Gaspar, Belchior e Baltazar. E uma das lendas, lenda sempre tem muita coisa errada, né? Mostra em figuras, né, e até em presépios montados esses três reis magos indo até Belém e oferecendo seus presentes a um menino na manjedoura. Porém, nessa época em que eles vieram ver Jesus, o menino já tinha provavelmente 2 anos ou perto disso. Tanto é que Herodes o chamou em particular para perguntar: quando é que vocês viram essa estrela lá no Oriente? E então calculou direitinho a data e ele falou, mentindo para aqueles sábios, que ele também queria adorá-lo, mas na verdade ele queria eliminar esse que seria o concorrente ao seu trono e à sua dinastia, a seus sucessores, que seriam seus filhos. Por isso, quando os sábios não voltaram
pelo mesmo caminho para falar com ele, ele mandou seus soldados matarem todos os meninos que havia em Belém de 2 anos para baixo. Portanto, quando esses sábios foram até Jesus, não tinha apenas dias de nascido, mas ele já tinha mais de 2 anos. Mas o nosso tema é seguindo a estrela, porque apesar dessa narrativa muito curta, de 12 versículos apenas, do segundo capítulo de Mateus, nós temos aí grandes lições, grandes informações para nós. E a primeira delas é que, seguindo a estrela, os sábios deram crédito às profecias que eles conheciam. E realmente havia profecias muito antigas a respeito do Messias. Quando Herodes perguntou para os sacerdotes e escribas e rabinos, onde vai nascer o Cristo? Ele usou a palavra Cristo em grego, e que era a tradução de Messias do hebraico. Todas as duas significam o ungido, aquele que Deus ungira para ser o Salvador de Israel, para ser o Rei dos judeus, para ser a revelação de sua pessoa como Deus ao seu povo. Então, esses sábios deram crédito às profecias. Por exemplo, quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, os moabitas, que eram seus inimigos, e com muito medo deles, chamaram Balaão, um falso profeta, para amaldiçoar o povo de Israel. Só que Balaão não conseguia nunca amaldiçoar, só abençoar. E na sua última palavra, ele diz assim, em Números capítulo 24, versículo 17: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. E o profeta Isaías, que é o profeta do Messias, não é? Ele diz no seu capítulo 9, esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali, que era a região onde Jesus exerceu o seu ministério, onde ele viveu, Nazaré ficava ali nessa região. Então a terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Então, eles conheciam essas profecias. Eles seguiram a estrela por causa dessas profecias. Eles creram nelas. E isso é um contraste muito grande com aquele povo que ficou atônito, ficou surpreso quando chegou aquela caravana dos sábios. E quando eles perguntaram onde está o recém-nascido rei judeu, porque nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Eles ignoravam completamente o nascimento do Messias. Eles não sabiam que Jesus já havia nascido em Belém. Quanta ignorância! Eles não davam crédito às profecias, eles não davam crédito à palavra de Deus, por isso que eles não sabiam nada a respeito do nascimento de Jesus. Mas nós aprendemos aqui também uma grande informação que nós temos, é que, seguindo a estrela, os sábios procuravam um rei a quem servir e um Deus a quem adorar. Não um rei como Herodes. Jesus disse mesmo, certa vez, o meu reino não é deste mundo. Jesus era um rei diferente. E eles sabiam disso. Eles vieram procurar esse rei para servi-lo, mesmo sendo estrangeiro, porque eles sabiam
que era um rei espiritual. Eles buscavam um rei assim para as suas vidas. E um Deus a quem adorar. Eles sabiam que Jesus tinha vindo da parte de Deus, que ele era aquela estrela de Jacó. Ele era aquela luz que brilharia na escuridão das trevas do pecado para libertar o povo. Ele iria trazer a revelação perfeita, completa de Deus para o povo. Seguindo a estrela, os sábios, por outro lado, chegaram ao cenário da vida de Jesus. É interessante que, na sua perspicácia, nos seus cálculos, melhor dizendo, né? Eles devem ter pensado, não, nós vamos a Jerusalém. Jerusalém é a capital. Lá está o palácio real. Então, se há de nascer um rei, então deve ser em Jerusalém e ele deve estar a essa altura lá no palácio. Mas eles chegaram e não encontraram Jesus. Não encontraram o recém-nascido rei dos judeus. Pelo contrário, no palácio encontraram um rei perverso, cruel, chamado Herodes, que escravizava, dominava o povo e, infelizmente, era apoiado por uma parte dos israelitas, os chamados herodianos. Mas então eles foram continuando, porque tiveram a informação que o Messias, o ungido, o Cristo, nasceu em Belém, uma cidade humilde, um vilarejo que ficava mais ou menos a uns 3 quilômetros ao sul de Jerusalém. E ali eles encontraram, numa casa humilde e simples, a família de Jesus, o próprio Jesus. Jesus veio em humildade para ser um de nós, para se identificar conosco, como diz o autor da Carta aos Hebreus, para sofrer a mesma coisa que nós sofremos, para sentir as mesmas dores que nós sentimos, para ser igual a nós, para viver a nossa pobreza, para viver o nosso sofrimento. Esse era o cenário que eles encontraram. E logo depois que eles estiveram ali, um anjo apareceu a eles e disse para os pais do menino: levem ele lá para o Egito, onde Jesus tornou-se um exilado. Vejam bem, Jesus foi exilado, estrangeiro em outra terra, como muitos são hoje. Esse é o cenário da vida de Jesus. Seguindo a estrela, é outra informação que nós temos aqui, e essa é muito bonita, linda. Os sábios trouxeram seus dons para oferecê-los ao Deus menino. Diz a palavra de Deus que eles entraram na casa, viram o menino, se prostraram e o adoraram e abriram seus tesouros com presentes para Jesus. Que presentes eram esses? Ouro, incenso e mirra. Ouro para um rei, incenso para um Deus e mirra para um morto, para alguém que estava prestes a morrer. Mirra foi aquela mistura que ofereceram para Jesus quando ele estava agonizando na cruz, perto de morrer. Incenso era o que era oferecido no templo, na adoração. E ouro era o que se ofertava para os reis. Jesus é rei, Jesus é Deus e Jesus é Salvador, que morreu na cruz por nós. Ofereça seus dons a Jesus também, assim como aqueles sábios ofereceram. Terminando a nossa palavra, há um simbolismo muito grande
no nome da cidade onde Jesus nasceu e onde ele estava nesse momento. Belém significa casa do pão. E Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Isso simboliza comunhão. Jesus veio para nos reatar com Deus, para nos levar de volta à comunhão com o Senhor, a um relacionamento perfeito e correto com Deus. Estrela é símbolo da luz. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Isso nos remete para conhecimento, revelação. Jesus é a exata revelação de Deus para nós. Ele mesmo disse: Quem me vê a mim, vê o Pai. Quando você se relaciona com Jesus, você se relaciona com Deus o Pai e você conhece o único Deus verdadeiro. Que Deus abençoe para que você possa seguir a estrela como aqueles sábios do Oriente.